Olá, meu nome é Renata Chaves e a convite da Jazan, essa é a nossa série de Páscoa para você fazer, vender e lucrar muito nessa época do ano tão gostosa. Bom, se você não assistiu a nossa primeira aula, eu recomendo muito que você assista. Lá eu te ensino a montar a casca do ovo, produção de fazer as cascas, embalar e até custo também. Um ovo super bacana para você vender, aqueles mais tradicionais. Agora eu vou te ensinar a fazer um ovo de corte. Ele é como se fosse uma evolução daquela casca trufada, sabe? Então a casca trufada são as duas bandas juntas, um pedaço um pouquinho menor da nossa casca sendo trufada e recheada. Nessa de corte é diferente. Vai ser a casca recheada por completo até o topo. E para fazer esse recheio, eu vou utilizar um brigadeiro que eu vou preparar com chocomais meio amargo para dar esse gostinho diferente. E também dentro desse brigadeiro vai o colorete. Eu vou explicar aqui para vocês passo a passo de como fazer esse ovo sensacional, que eu tenho certeza que vai chamar muita atenção por aí dos seus clientes. E esse daqui que a gente vai utilizar é o colorete granulete. Eu gosto muito dele, eu utilizo muito na minha doceria. Ele é super pequenininho, é a menor pastilha do mercado. Eu gosto de fazer ele também com decoração. Eu vou mostrar para vocês um comparativo do tamanho desse para o um pouquinho maior, que é o tradicional do mercado. Essa é a diferença de tamanho para o granulete e para o tradicional. Você pode utilizar qual preferir. Esse daqui eu vou utilizar o colorete, granulete, porque ele é meu xodó. Eu gosto muito dele, eu acho que fica muito bonito. Ele serve para brigadeiro, fica incrível para você enrolar o brigadeiro nele mesmo. Para fazer decoração daqueles joysticks que estão super em alta, usar esse daqui como se fosse o controle, a bolinha do seu controle, fica muito bacana. Também fica legal para cones recheados, enfim, é uma infinidade de produtos que você pode fazer com ele. Quando eu falo que esse daqui é meu xodó, é real mesmo. Esses dias eu fiz até uma pipoca doce com ele e ficou perfeito. Eu consegui estourar a pipoca e ele ao mesmo tempo, porque essa casquinha dele derrete, não queima e ele se funde com a pipoca. Então na hora que a pipoca tinha estourado, ele ficou todo ali, ela ficou toda melada de chocolate, ficou muito gostoso. Eu recomendo que vocês testem aí na casa de vocês também. E dá pra fazer até pra venda, se vocês colocarem num potinho bonitinho. Bom, pra fazer o brigadeiro, eu não vou utilizar ele agora. Eu vou utilizar com brigadeiro frio, pra não perder essa cor dele, pra ele não ter perigo de desmanchar por conta do calor. Para o brigadeiro, eu vou utilizar uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 100 gramas do chocomais meio amargo, para deixar esse gosto mais forte no nosso brigadeiro. Então a gente vai utilizar o leite condensado, o creme de leite, lembrando que o creme de leite precisa ser o de caixinha, não pode ser o de lata nem o fresco. E no final a gente vai colocar agora os nossos pedaços de chocomais. Agora a gente vai mexer e depois de tudo misturado, a gente vai ligar o fogo. Então, quando você for fazer brigadeiro, é sempre bom lembrar de uma boa panela com fundo triplo, fundo resistente, fogo médio sempre para não queimar o seu brigadeiro e também não pode ser o fogo baixo, senão seu brigadeiro vai ficar muito puxa, que ele vai ficar mais tempo no fogo, então o açúcar do leite condensado vai caramelizar. E lembrar também que você precisa mexer sempre muito bem para o seu brigadeiro ficar mais liso, mais homogêneo, mais bonito e brilhante. E aqui o nosso brigadeiro já está no ponto para recheio. Ele começou a borbulhar bastante. Ele também está caindo em blocos, que é assim, em pedaços separados. Tá super lisinho. Esse é o ponto de recheio.
ele parece mais líquido. Só que assim que ele estiver gelado, ele vai estar no ponto perfeito pra gente rechear. Aqui o nosso brigadeiro já tá pronto, super cremoso, super cheiroso. Vocês não têm noção de como tá o cheiro disso daqui. E bom, para finalizar o nosso ovo de corte, a gente precisa antes deixar esse brigadeiro esfriar por completo. Porque se a gente tiver com ele ainda morno ou quente, né, a nossa casca vai derreter e a gente não quer que isso aconteça. Então, para rechear, precisa estar 100% frio. Também é legal dele estar frio que você vai conseguir saber a textura que ficou. Ou seja, se ficou muito líquido, não tá bacana para rechear, você pode voltar para a panela, mexer mais alguns minutinhos. Se ficou muito duro, chegou no ponto de enrolar, você pode esquentar e colocar um pouquinho mais de creme de leite de caixinha. E lembrando, depois que esquentar e misturar o creme de leite, deixar esfriar novamente. E aqui o nosso brigadeiro já esfriou na panela. E como eu falei pra vocês, o ponto dele tá perfeito para usar como recheio. E agora a gente tem aqui a nossa casca ao leite já embalada. Para otimizar a produção de vocês, é sempre muito importante vocês fazerem elas antes. Vocês podem fazer isso. Deixar todas as cascas prontas e embaladas no papel chumbo ou no papel alumínio dentro de uma caixa de papelão. Fora, longe de luz solar ou de calor excessivo, ok? Não esqueçam disso também. E aqui eu também tenho o meu colorete granulete. E eu vou fazer camadas. Esse vai ser um ovo de corte. Qual que é o diferencial dele ao invés do trufado? Ele vai estar com recheio até o final. No trufado é mais ou menos uma camada um pouquinho mais fina de recheio aqui nele todo. Essa daqui vai ser uma super camada de recheio. Então a gente vai tirar. Nessa parte eu não vou utilizar a luva porque eu tô segurando a casca com o próprio papel chumbo ou papel alumínio, tá certo? Mas se você quiser utilizar a luva, você pode também. Então aqui a gente vai fazer camadas do nosso brigadeiro. Com o colorete. Se você quiser, também pode misturar e colocar o colorete todo dentro do brigadeiro. Mas às vezes você pode usar esse brigadeiro para fazer outra coisa e não quer deixar ele misturado. Pode ir colocando assim sem problema nenhum. Depois mais brigadeiro. E mais colorete granulado. E agora que a gente já chegou até o nosso final do ovo, até a borda, a gente vai derreter. Você pode utilizar o mesmo chocolate com que fez a casca, não tem problema nenhum, não precisa de temperagem. A gente vai derreter de novo de 30 em 30 segundos dentro do micro-ondas até ele ficar bem fluido pra gente conseguir cobrir essa casca. E aqui agora, com o auxílio de uma colher, a gente vai espalhar essa cobertura por toda a extensão do ovo para tampar todo o nosso recheio e levar rapidamente, coisa de 5 minutinhos para a geladeira. O nosso ovo de corte vai ter uma validade de até 12 dias. Vai ser diferente do nosso ovo de colher, por quê? Ele tá todo tampado, como se fosse uma trufa gigante. Então isso faz com que o recheio permaneça intacto por mais tempo. Mas é sempre bom lembrar do seu cliente que quanto antes ele consumir, melhor é. Porque nenhum dos nossos produtos leva conservantes. Lembrando que os produtos da Jazan têm sim uma data de validade um pouco maior. Mas quando você recheia esse produto,
essa data cai um pouquinho, porque a gente está utilizando produtos perecíveis como o creme de leite. Então é sempre muito bom ressaltar para o seu cliente que é consumo imediato. Espero que vocês tenham gostado muito dessa opção diferente de ovo de corte e faça aí para lucrar. E fiquem ligados aqui no canal da Jazan, porque a próxima aula tá imperdível. A gente vai fazer um best seller, um ovo de colher usando produtos da Jazan que vai ficar assim muito gostoso. Então não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscreva no canal da Jazan.